Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio 153, gravado em 4 de dezembro de 2025. E, cara, me diz aí, você que é bem sucedido, qual é a sua banheira de Átila? Eu vou ler um artigo que eu escrevi há muitos anos atrás sobre Átila, o rei dos Hunos, o temido flagelo de Deus, e como ele terminou de forma ridícula a sua vida. Vamos ler? Dizem que Átila, o rei dos Hunos, um povo bárbaro, era um homem feito de ferro. Átila viveu entre 406 e 453 depois de Cristo, e a sua vida coincidiu com o final do Império Romano, logo depois, em 476. Na época de Átila, o Império Romano já estava em decadência. Muita frescura, muita preguiça, muita festa, muito vinho. E Átila e os hunos eram feitos de ferro, eram guerreiros. Eles desprezavam a cultura romana. Eles achavam os romanos uns fracotes. Mas olha o que aconteceu. Átila, criado no frio das estepes, educado pela guerra, moldado pelo desconforto. Guerra, frio, desconforto. Seus soldados juravam que ele dormia menos do que os cavalos e comia menos do que os cães. Líder, sacrifício, exemplo. A dureza era a coroa de Átila e a disciplina a sua espada. Dureza, disciplina. Quantos atributos para um líder? Até que um dia, Átila foi chamado pelos romanos para uma negociação. Invade, não invade, mata, não mata, quebra, não quebra. Mas foi chamado pelos romanos e Átila foi a Roma. E aí, Átila viu algo que ele nunca havia imaginado, nem nos seus melhores sonhos. Termas, banheiras de mármore, água quente jorrando como se fosse normal. Homens, generais romanos, os fracotes que Átila desprezava, sendo massageados, perfumados, cercados pelo conforto, enquanto o Império Romano apodrecia por dentro. Átila não disse nada, mas aquele banho, aquela terma, mexeu com ele. Quando voltou para o acampamento, os generais de Átila estavam ansiosos pela guerra, aguardando apenas a ordem do comandante. Vamos invadir, Átila? Só que Átila os chamou e um deles disse: General, para onde marcharemos? E Átila apontou para o chão, com uma calma que ele nunca tinha demonstrado, e disse: Eu quero uma banheira. O silêncio foi mais profundo do que uma planície escandinava. Alguém disse: Como, majestade? E ele disse: Você não ouviu? Eu quero uma banheira igual a dos romanos. Uma banheira? Para o flagelo de Deus? Uma banheira? Para aquele homem que vivia de sangue, lama e disciplina? Mas ninguém questionou. Construíram a banheira. E quando a água quente tocou o corpo de Átila, pela primeira vez, no meio dos hunos, um ritual começou. Os seus generais perceberam e começou a haver uma mudança traiçoeira, silenciosa, que nenhum exército conseguiria deter. Se o rei podia se dar ao luxo, por que nós não? Why don't we?
Vieram mais banheiras, vieram mais festas, vieram mais vinhos, tapeçarias, mulheres, massagistas e a velha disciplina dos hunos, aquela que rasgava impérios e estava rasgando o maior império conhecido até hoje na face da terra, o romano, começou a escorrer pelo ralo. Com o tempo, o aço virou bronze, o bronze virou barro e o barro se quebrou. Meses depois, na noite de núpcias do seu último casamento, Átila foi encontrado morto. Algumas fontes dizem que ele foi assassinado pela sua jovem esposa, outras dizem que ele morreu de uma hemorragia desconhecida. Mas a lenda diz outra coisa. Átila morreu, sabe quando, gente? No dia em que ele pediu a banheira. O corpo foi só questão de tempo para tombar depois. Mas o espírito caiu no momento em que o rei, que vivia para a guerra, para a dureza, para o trabalho, descobriu o prazer da banheira. A banheira não matou somente Átila, matou o império. Porque histórias de grandeza raramente terminam com inimigos mais fortes. Terminam quando quem era forte esquece porque era. Conclusão! Você aí, bichão, na sua empresa, ou você aí na sua vida, você não precisa ser rico, não. Quais são as banheiras de Átila que você está introduzindo na cultura da sua empresa? Talvez carros para gerentes, talvez aviões, talvez prédios mais bonitos. Qual é a frescura? Banheira de Átila, o sinônimo é frescura, que está dilapidando, que está destruindo, que está esboroando a sua cultura que o trouxe até aqui, a cultura raiz, a cultura do trabalho, a cultura do estudo, a cultura da poupança, a cultura guerreira. Você agora está ficando fraco. E se o Império Romano caiu, você também vai cair. Liste as banheiras de Átila e mande-as para a sucata. Paulo Mubarak gravou o episódio 153 em 4 de dezembro de 2000.